Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Maioria em consulta pública é contra a prescrição médica para vacinar criança. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde em audiência sobre o tema. O governo federal anunciou nesta terça-feira que a maioria das pessoas que responderam à consulta pública sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra o Covid se opôs à necessidade de receita médica para imunização dessa faixa etária. Essa consulta pública que o governo federal propôs foi apenas uma lambança de Jair Bolsonaro do Queiroga para chamar aqueles que apoiam Bolsonaro em tudo a melar a campanha de vacinação das crianças autorizada pela Anvisa. Foi isso que aconteceu. Eu lembro muito do filme, não é, que passou na Netflix, que todo mundo está comentando, Não Olhe para Cima. Na hora que os cientistas levam ao conhecimento que um meteoro, que um cometa vai acabar com a Terra, a civilização, a coisa que a presidente decide é: vamos aguardar e ver. É isso que o Bolsonaro fez. Aguardou para ver, ou seja, pagou para ver. Aí gasta dinheiro em consulta pública, gastou dinheiro em audiência pública em uma coisa que já é pacificada. Nunca vimos na história do Brasil uma audiência pública para saber se as pessoas têm ou não têm que ser vacinadas. Do que as pessoas entendem? Como é que eu vou consultar as pessoas que são leigas e uma população que está dividida em informações falsas, em fake news? E claro, o que eles queriam era trazer a bolsominiada, trazer a gadaiada, trazer as pessoas que gostam do Bolsonaro para votar nessa audiência, contrário a tudo que a Anvisa fala, porque para o Bolsonaro só vale se ele agradar o eleitorado dele, aqueles 25%, 30% no máximo do eleitorado dele. Então, para agradar a gadaiada, é capaz de tudo, inclusive de adiar vacinação para criança. É uma palhaçada esse negócio, né? A maioria, e até a maioria, foi contra a obrigatoriedade da vacina. Esses aí que entraram no site, que fizeram consulta, acho estranhíssimo que o governo tenha feito isso, mas enfim, é para agradar e é para eles saberem se a população concorda ou não concorda com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro diz que é contra a vacina A, então todo mundo tem que ser. Se o Bolsonaro diz que a vacina presta dali, aí todo mundo tem que concordar. Mas se ele disser que não, então a palavra do Bolsonaro vale mais do que do imunologista, do infectologista, de um médico. A palavra do Bolsonaro vale por tudo. Olha, o levantamento, entretanto, olha isso, não permitia que as pessoas se manifestassem a favor da obrigatoriedade. Ou seja, não havia uma pergunta que questionasse se as pessoas eram a favor da vacinação obrigatória. Ora essa, imagine que dessas 100 mil que entraram lá, 40 mil fossem contra a obrigatoriedade e 60 mil fossem a favor. Mas como ela vai votar a favor se não tem essa opção de votar a favor da obrigatoriedade? Então já falha nisso. Eles são muito relapsos. Além de serem relapsos, eles são omissos e fazem para dar certo para o lado deles. Então o Bolsonaro sempre foi contra a vacina, mesmo que a vacina trouxe um alívio para os hospitais brasileiros, a vacina trouxe um alívio para as mortes que estavam acontecendo no Brasil, milhares, né? A gente está mais de 500 mil de pessoas mortas no Brasil por causa da Covid e o Bolsonaro ainda peita a ciência, peita a vacinação e aí colocando a bolsominiada, a gadaiada para fazer isso. Olha, aí tiveram na audiência pessoas, teve a consulta pública que era para as pessoas votarem se queriam ou não se vacinar as crianças, se era ou não por prescrição médica. Como a maioria dos governos já estava jogando fora essa recomendação do Bolsonaro de ter prescrição médica para vacinar, que eu nunca vi isso na história, me vacinei como criança, não precisei de prescrição médica, todo mundo que se vacina, porque agora a gente vai desconfiar de todo mundo. Os médicos todos estão mentindo, a Anvisa toda está mentindo, as pessoas que estão produzindo vacina, então todo mundo está mentindo, só o Bolsonaro está falando a verdade. O Bolsonaro, este psicopata que só fala mentira, pelo amor de Deus. Olha, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma vacina da Pfizer contra a Covid-19 para as crianças, o ministro da Saúde e o Ministério da Saúde
Marcelo Queiroga faz de tudo para adiar que o imunizante seja aplicado em meninos e meninas. Sua ideia genial para protelar a vacinação foi criar o quê? Essa ridícula consulta pública para a população brasileira, sem conhecimento sobre imunização, que abre um espaço para divisão novamente. O que eles querem é jogar uns contra os outros. Eles querem jogar a opinião pública contra os médicos, porque só o Bolsonaro quer o bem do Brasil. Os médicos não, a Anvisa quer a deterioração. Agora, ele abriu também uma audiência pública para que médicos bolsonaristas fossem defender o lado Bolsonaro. Médicos que negam a ciência, negam que estudaram, para defender o mito, porque são capazes de defender o Bolsonaro, debaixo d'água. Mas vão lá. Ou seja, apesar disso, com toda a paciência, cientistas de alta qualidade aceitaram dividir seu tempo com profissionais negacionistas escolhidos pelo Queiroga a dedo e pela deputada Bia Kicis e seu grupo bolsonarista. Ou seja, a Bia Kicis e o Queiroga convidaram para essa audiência pública somente os médicos contrários à vacina, somente os médicos bolsonaristas, somente os especialistas que são, bolsominions. Estes sim. Para o quê? Para levantar a moral do Bolsonaro, para dizer Bolsonaro tá certo. Só que pegaram uma surra tão grande lá na audiência, porque os médicos sérios foram para esse lugar. Porque, gente, eu sempre falo aqui no Critica Brasil, a pessoa pode ser advogada, pode ser médica, pode ser pastor, padre, bispo, pode ser qualquer profissional. Se for bolsonarista, ele vai esquecer tudo o que ele estudou em prol do mito, em prol do nome Bolsonaro. Ele é capaz de passar, por tudo que estudou, é capaz de negar pai e mãe para exaltar o Bolsonaro. Então esse é o grande problema do Brasil. É o fanatismo de pessoas como essas, médicos fanáticos, que simplesmente por adorarem o Bolsonaro são capazes de ir contra a própria recomendação médica. O que se viu na audiência, aliás, a Anvisa avisou que não iria se fazer presente, já que tudo que tinha que informar estava já nas notas técnicas que aprovaram a vacina. Então, o Barra Torres novamente dando puxão de orelha no Bolsonaro. Este almirante que foi colocado pelo Bolsonaro lá se mostrou totalmente diferente do capacho do Braga Neto e da múmia, né, do general Heleno. Este aqui não. Esse daqui disse, olha, para fazer o certo. Eu fui colocado aqui para fazer o certo, não para fazer o que o Bolsonaro quer de livre e espontânea doidice. Então ele pegou pesado com o Bolsonaro, não mandou nenhum diretor da Anvisa para lá e disse, olha, essa audiência pública é uma papagaiada, é uma palhaçada, é uma protelação só para adiar, só para fazer eco para bolsonarista ficar aí se aparecendo. Não foi. Aí, o que se viu na audiência pública foi Roberto Zeballos e Roberta Lacerda e Augusto Nasser, conhecidos defensores do delirante tratamento precoce, cumprirem um papel que cabe aos negacionistas, jogar dúvidas sobre a segurança da vacina e sobre a gravidade da pandemia. As falas dos cientistas sérios, como os representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia e Associação Médica Brasileira, entre outros, não deixaram dúvidas, se é que se parava alguma dúvida ainda, né? É preciso vacinar as crianças o quanto antes. Dados de especialistas e entidades de renome internacional, além de melhores profissionais brasileiros, indicam isso. Você vai acompanhar agora esse momento da audiência, onde os profissionais sérios mostraram o porquê da importância da vacinação. Dá um look. Quem vai falar a vocês agora é alguém que trabalha com crianças, que cuida de crianças e que nesses últimos 2 anos tem, vamos dizer, desempenhado esse papel diuturnamente. Um evento adverso que foi observado e que foi aqui já discutido é a ocorrência da miocardite entre vacinados. Mas é importante que se compreenda se esse risco é diferente, maior ou menor que o risco da miocardite e de outras complicações pela própria Covid-19. E mesmo no grupo onde mais casos de miocardite foi visto com a vacinação, esses números são dezenas de vezes inferior ao risco de miocardite
atribuído à própria Covid-19. E essas são as análises de risco-benefício. Em verde, os casos pela Covid-19 e em vermelho, os casos que eventualmente a vacina poderia ocasionar. Há dados de mundo real com as vacinas? Elas previnem doença? Elas previnem hospitalização em crianças e adolescentes? A resposta em adolescentes está aqui nesse estudo recém-publicado nos Estados Unidos. A vacina em adolescentes teve uma eficácia, uma efetividade, que é o termo que a gente usa, para prevenir hospitalizações de 93%. Prestem atenção nesse último parágrafo aqui. Todos os 77 pacientes internados na unidade de terapia intensiva, todos os 29 pacientes em estado crítico e ambos os óbitos que ocorreram entre adolescentes não vacinados. Olha, a deputada, como eu falei anteriormente, a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, que, pelo amor de Deus, nunca esteve tão mal com uma presidente desse tipo, indicou pessoalmente os 3 médicos que falaram em nome do colegiado hoje, em audiência pública organizada pelo Ministério da Saúde, para discutir a vacinação contra a Covid para as crianças. Em suas manifestações, todos fizeram comentários contrários à vacina. A Bia Kicis apontou o imunologista Roberto Zabalos, a infectologista Roberta Lacerda e o neurocirurgião Augusto Nasser para falarem no evento que ocorreu hoje e pegou uma solapada aí dos cientistas sérios. Os 3 vêm emitindo durante toda a pandemia posicionamentos que são alinhados a de Jair Bolsonaro e a dos negacionistas. Fazer o quê? Gente, tem todo tipo. Aí a filha do médico que trata o Bolsonaro, filha do médico cirurgião de Jair Bolsonaro, o Antônio Luiz Macedo, a filha dele, a Beatriz Macedo, enviou para o UOL algumas informações sobre o pai, indignada, né? Indignada porque estão falando do pai, com toda a razão, como filha, disse, olha, o meu pai, ela diz assim, meu pai nunca recebeu R$1 por tratar o Bolsonaro e jamais cobrou nada. O governo nem ninguém nunca pagou ele, disse ela. Se é verdade, não sei. Sei que ela está defendendo o pai, dizendo que o pai nunca recebeu nada. Se nunca recebeu nada, é realmente uma alma, né? Uma Mahatma Gandhi, é uma alma grande. E essa alma grande saiu lá de Nassau para vir atender o Bolsonaro, mesmo que vários médicos do hospital particular, hospital de rico, já sabiam que o Bolsonaro não precisava ser operado. Ela disse que ele veio por conta própria. Bom, informações dizem que foi o jato que buscou ele lá, mando do governo Bolsonaro. No final das contas, gastou-se milhões para apenas dizer, Bolsonaro não precisa de cirurgia. Essa situação do Bolsonaro já é típica. Primeiro ele bagunça, ele brinca, ele borda. Primeira vez ele foi no estádio, brincava, sacaneava, mostrava cotoco, gritava. Aí depois, de repente, caiu doente. Aí doentinho, ficou de uma hora para outra, obstrução, então morre, não morre. Daqui a pouco já está passeando no hospital. Que é essa foto aí divulgada pela primeira-dama, dá uma olhada. E aí a gente começa a perceber, né, que aí o Bolsonaro novamente estava de férias, curtindo todas, Hot Wheels, passeando de jet ski, dançando funk, aí ficou doente. Pronto, aí o Brasil tem que parar para se comover com a doença do Bolsonaro, porque olha, tá vindo médico de Nassau, é uma alma grande, minha filha, porque se ele não tá recebendo nada, não ganha dinheiro nenhum para tratar o Bolsonaro, eu te pergunto, ele faz isso com todos os pacientes dele? Atende ele, a classe pobre também, do mesmo jeito que atende o Bolsonaro? Porque está sendo de graça, né? Ela diz assim, ele pagou a viagem a Nassau com dinheiro dele, como fez e faz com toda a vida. Beleza, ele tem dinheiro, pode pagar. Agora, essa situação de dizer, exaltar ele, que não está recebendo nada do Bolsonaro, e mesmo assim tratando o Bolsonaro. Bom, se ele trata todos os pacientes dessa maneira, é uma alma filantrópica, beleza. Agora você só faz isso pro Bolsonaro, das duas uma. Ou é bolsonarista, ou tá ganhando sim algum dinheiro. Porque esta alma piedosa não viria
lá de Nassau, lá de onde está, só curtindo o Caribe, para vir tratar do seu Jair Bolsonaro. Enfim, o seu Calucho, eu comentei de manhã, pediu ao Supremo Tribunal Federal um clamor que faça justiça aos comentários sobre o Jair Bolsonaro. Eu já comentei, não quero ser repetitivo aqui, mas quem quer ver o meu comentário sobre isso, entre lá. Senhoras e senhores, esmaguem no like, arrebentem a boca do sapato, esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Tô de férias também, de férias de Brasília, mas trabalhando aqui no Critica Brasil sem parar. Fiquem comigo, a gente está ao vivo e a cores para todo o Brasil. Tchau, pessoal, esmaga no like.